Santo é o Senhor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou deixar uma breve palavrinha na meditação dos irmãos. Se encontra lá em 1 Reis 19. 19:3. Reis 19:3. A Bíblia vai falar assim: Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Bezeba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou-se e sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acabe agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Amém? Pode aceitar? Irmão, a Bíblia está querendo nos relatar sobre a história de Reis. Para quem não conhece Elias, Elias era praticamente ele era o único profeta daquela época que fazia a vontade de Deus. Elias naquela época era o único profeta que era reto diante de Deus. E o que eu acho mais interessante na mensagem de Reis, que quando Elias, se vocês voltarem em 2 capítulos anteriores, você vê que quando Elias dá o decreto falando para o rei Acabe, o Acabe, na minha palavra não vai chover 3 anos e meio. O que eu acho interessante, que se você for analisar toda a Bíblia, quando alguém iria lançar alguma profecia, o profeta falava, em nome de Deus. Mas se você analisar, Elias fala, em nome da minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. Olha a autoridade que Elias tinha. Elias, ele tinha tanta intimidade com Deus, que Deus honrou a palavra dele. E isso é lindo, que quando Elias dá esse decreto, Elias vai lá até o rei Acabe e fala assim: ó Acabe, vamos ver qual Deus que é maior? Reúna todos os 450 profetas de Baal e Azera, lá em cima do monte. Vamos ver qual Deus que responde com fogo primeiro? Então Acabe resolve, Então Acabe vai lá e reúne todos os profetas e sobe até o alto do monte. A Bíblia fala que quando os profetas de Baal se mutilaram lá, clamaram aos seus deuses e não responderam, Elias, com a sua autoridade, ele começou a zombar deles, falando, grita mais alto, cadê o seu Deus? Grita mais um pouquinho, talvez o Deus Baal pode estar dormindo, talvez ele pode estar cochilando, grita mais um pouquinho. E a Bíblia fala que quando Elias ele foi arrumar um altar para Deus, uma coisa que eu fiquei impactada nessa história é que antes de Deus responder com fogo, primeiramente Elias teve que arrumar um altar. Então, para Deus nos dar uma resposta, primeiro temos que arrumar o altar. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a história é muito grande. Porque o ponto que eu quero chegar não é esse. Mas isso é tão interessante que se você for analisar nessa época, estava 3 anos e meio sem chover. Então, o bem mais valioso que eles tinham era a água. E quando Elias ele arruma aquele altar, o que ele pede para o seu ajudante Eliseu? Traz água. Então, Elias ofereceu o que ele tinha de mais importante para Deus. E quando ele pega aquela água e enche pela metade, Elias fala, não, há pouco, tem que encher tudo. Então Elias ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou o que ele tinha de mais valioso. E a Bíblia fala que quando ele orou, Deus respondeu com fogo. Então o que eu quero deixar no coração dos irmãos, que muitas das vezes nós queremos uma resposta de Deus, nós temos que entregar o nosso melhor para Deus. A água naquela época era o bem mais valioso que ele tinha. Deus se agradou do que Elias fez. Por quê? Porque Elias entregou o bem mais valioso que ele tinha. Então a Bíblia fala que a notícia chega até Jezabel. Jezabel manda um mensageiro dizer até Elias, dizendo assim: Elias, que os deuses me matem, se até agora, esse horário, você não estiver morto. Elias, quando vê aquela mensagem, Elias se entristece, Elias sente medo, e Elias vai correndo pelo deserto, sem direção, e pede morte a Deus. E o que eu acho interessante nessa mensagem,
que se você vai voltar 2 capítulos, Elias, com a sua autoridade, fala com Deus que 3 anos e meio não vai chover. Elias, com a sua autoridade, pede Deus, Deus responde com fogo no céu. Agora vem uma ameaça diante de Elias, e Elias quer o quê? Desistir. Olha, irmão, olha o que Elias ele fez. Elias parou o céu e fez chover fogo. E quando veio uma ameaça, Elias já queria parar. E quando eu li essa mensagem, eu me identifiquei tanto com Elias, porque tem muitas das vezes que nós estamos naquele fogo, estamos pregando para todos, estamos pregando, fazendo tudo para Deus, estamos fazendo o sobrenatural. Aí quando vem uma lutinha, nós já pensamos, eu vou cair, eu vou morrer. Eu vou desistir, eu vou parar. Só que o que eu acho interessante nessa mensagem, quando Elias estava andando sem ordem pelo deserto, a Bíblia fala que Deus envia corpos do céu e alimenta Elias. E a Bíblia fala que Elias encontra uma água, que ele bebe. E a Bíblia vai falar que Elias andou operando no deserto 40 dias sem ter fome e sem ter sede. Um homem que teve vontade de morrer, um homem que teve